vamos começar. Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como sempre fazemos, e assim tem que ser feito. Não podemos mudar esse nosso início de preparação, nos colocando inteiramente em suas mãos. Como necessitados todos nós somos, quanto mais nós sentirmos essa necessidade de Deus, melhor para nós, né? Quanto menos sentir a necessidade de Deus, pior. É sinal que o mundo está tomando conta de nós, né? Então vamos nos colocar Ele inteiramente em suas mãos, como necessitados, humildes. Isso é muito importante, na humildade, na simplicidade, buscando sempre o desapego. Então esse desapego tem esse sentido de esvaziarmos. Então vamos nos esvaziar completamente, deixar lá fora tudo que atrapalha, né, ou atrapalhou essa nossa caminhada no dia de hoje, tirou a nossa paz, essa vontade de servir a Deus, nos irmãos, que fez a cada um de nós separar-se dessa unidade, sentir-se sozinho, de uma forma egoísta, entrando na correria do mundo. Então vamos deixar tudo isso lá fora, esvaziando-se totalmente, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, como deve ser, a ponto de chegar a dizer, como São Francisco disse, né? Vamos repetir sempre isso, né? Só Deus basta, não preciso de mais nada para ser feliz. Esse é o ponto máximo, né? Nós podemos chegar aqui, chegar a essa conclusão e essa vivência, de estar sempre alegre, como São Francisco falava, porque nós encontramos a Deus, né? Ele é o principal na nossa existência, na nossa vida. Então convide Ele a entrar, a fazer essa morada em nós de uma forma definitiva, que Ele possa tomar conta de todos os cantinhos do nosso ser e realmente possa nos animar sempre, né? Estar sempre conosco. Então convide a Ele a entrar, coloque para Ele as suas intenções para esse nosso encontro. Ele vem animar a todos nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar nessa noite, né, através desse Santo Evangelho. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa fraternidade, para a nossa família, né? E em especial vamos pedir todos juntos, né? Façam isso realmente de coração. Vamos pedir a paz pelo mundo inteiro, que cesse, né, essas guerras, essas loucuras que está acontecendo no mundo, né? Que é o apogeu aí do egoísmo humano, né? A bestialidade humana. Então que haja paz no mundo e que rezemos também pela conversão das pessoas, da humanidade, né? E onde as pessoas se converterem, aceitar Jesus no seu coração, daí somente assim o mundo vai ter a verdadeira paz, né? Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, busquem ler novamente. Então, Marcos capítulo 16, do 15 ao 20. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Vamos lá então. É curtinho, dá para ler rapidinho.
Pronto, deu para dar uma lida? Deu, gente? Tá bom? Então vamos procurar refletir. Eu vou falar só um pouquinho, depois vocês vão completando, depois conforme for necessário vocês podem ir voltando e completando, né? Conforme for aparecendo aí as ideias, sempre o Espírito Santo iluminando a todos nós, né? Então, nós não fazemos nada, é Ele sempre que está nos iluminando. Então nós estamos aí nesse Evangelho, a ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus, né? Nós vimos nas últimas semanas a despedida de Jesus com os seus discípulos. Foi bonito as últimas semanas, né? Capítulo 15 de João. Nós refletimos todo ele, né? Praticamente. E fala então sobre a despedida, que Jesus vai partir, ele fala, né, e vai deixar sobre cada um de nós o Paráclito, o Espírito Santo, que vai sempre estar conosco. Então ele nunca vai nos deixar, ele vai sempre estar conosco em espírito, nos animando, nos fortalecendo, nos guiando. É o que nós sentimos sempre nesse momento da leitura orante, que ele está aqui, está ensinando a todos nós sempre, né? Então esse trecho em especial, apenas curiosidade, é um trecho que foi acrescentado no Evangelho de Marcos. Depois o Mário pode esclarecer melhor para nós isso. Não se sabe quem foi que escreveu ele, foi um acréscimo no Evangelho de Marcos. E é interessante Jesus sendo elevado ao céu, onde ele vem a passar para nós, né, a continuidade da missão. E aquele que abraça essa missão, ou seja, busca fazer aquilo que Jesus fez, ele promete então o Santo Espírito e, como diz aqui, né, nenhum mal vai cair sobre ele, né? Esse sentido de nenhum mal é que nós vamos ter uma força especial agindo sobre nós, para que nós possamos realmente divulgar, né, e continuar esse processo de salvação. Então, o processo de salvação, ele alcançou o seu auge em Jesus, mas nós continuamos esse processo, cada um de nós, né? Somos convidados a continuar a fazer aquilo que ele fez. E, como ele mesmo disse, com ele sempre conosco. Então é ele que sempre que vai nos animar, nos fortalecer, é sempre ele que vai estar, né, na nossa existência, nos ajudando, nos animando, como ele está fazendo agora.
tá certo? Então a força está nele, nunca em nós. Nós não somos nada, somos apenas instrumentos. E ele age em cada um de nós, se deixarmos. Quando nós fazemos isso acontecer, como ele disse, nós seremos salvos, né? Encontraremos a salvação. Como diz as bem-aventuranças, né? Nós já estamos felizes, seríamos bem-aventurados, aquele que já está vivendo o reino de Deus aqui agora nesse mundo. Olha que bonito, né? Tem muitas coisas então que nós podemos falar e fiquem em aberto para vocês continuarem. O que vocês têm a dizer? Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Ô Wagner, abre você tem umas falas boas. Eu não queria ser primeiro, não. Ah, seja o primeiro, você nos ajuda. Eu não tô ajudando nem eu direito, Wilson. Lógico que ajuda. Você tem uns pensamentos bons. Eu acho que entendi assim, né? Aqui fala bem que no começo que fala que interessante que eram 12, né? Aí que ele fala que o Wagner, espera um pouquinho. Wagner, espera um pouquinho. Tá picotando bastante. Tá. Experimenta tirar a imagem, quem sabe melhora. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Wagner. Tá cortando muito. Melhorou? Parece que sim. Ou era eu que tô gaguejando aqui, vai saber. Não é não. É a internet. Mas tá bom. Aqui no começo, aqui, assim que eu entendi, né, que fala aqui que Jesus se manifestou aos 11 discípulos, né? É interessante que eram 12, né? Porque e aqui já são os 11. Aí depois ele fala aqui no meio, aqui, né, da leitura, que, né, uns serão condenados, outros não. E nesse comecinho aqui, o que eu entendi, né, que era Judas, né? Ele mesmo se condenou por não seguir o caminho de Deus, né? De Jesus. Jesus o ensinou, mas ele não manteve aquele propósito que Jesus queria, e seguiu o propósito do mundo, né? Até que ele foi subornado, né, por moedas para entregar Jesus. Assim eu pensando, né? E ele mesmo se condenou, né? Porque depois aqui fala, assim, se a gente não entender direito aqui, né, que fala aqui, né, de condenado e não condenado, a gente pensa assim, né, que às vezes é Jesus que condena, né, mas não é ele, né? Somos nós mesmos que às vezes seguimos o caminho errado e fazemos as nossas próprias escolhas, e nós mesmos que se condenamos a ser felizes ou não ser felizes, né? Então as escolhas é somente nossa. E ele ensinou tudo o que devia ser ensinado, né? Aí, como eu disse, a escolha é nossa, né, de ser feliz ou não, né? E como Judas fez uma escolha, né? E depois aqui no meio que ele fala que, né, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, né, não fará mal algum. Aí nesse pedacinho aqui eu percebi assim que é algo mais profundo, né? Que eu entendi assim que falarão novas línguas é quando nós mudamos de atitude, as nossas atitudes mudam. Porque eu falava algo ou tinha atitudes diferentes, né, que Deus coloca ou propõe para nós, e nós mudamos, nós começamos a falar línguas diferentes, atitudes diferentes, sentidos diferentes, né? Nós começamos a seguir outro sentido. Aí depois ele fala aqui em serpentes, né? Claro que não, que a gente não vai lá pegar na serpente ou beber algum veneno, né? Certamente a gente vai morrer, né? Mas aqui eu vejo que quando nós mudamos de atitudes,
e nós começamos a fazer, né, como a leitura de hoje é uma missão, né, que Jesus fala para nós fazermos a nossa missão, é quando nós colocamos isso no mundo, aí fora a nossa missão, aquilo que nós somos testemunhas, assim, dar testemunho, né? E nós vamos ser, às vezes, barrados, xingados, né? Nesse mundo que coloca hoje, né? Nós vamos ser, assim, ser isolados, o mundo vai querer isolar a gente. Depois aqui no finalzinho, né, para finalizar, eu entendi, né, que ele fala que os discípulos aí então sairão e pregarão por toda parte, e o Senhor os ajudava, né? Aí eu entendi aqui que no final, né, quando nós saímos em missão, ou fazemos algo de bom, né, às vezes dentro da nossa família, na nossa comunidade, né, quem faz é Jesus, né, não somos nós. Então Jesus ele fala que ele confirmava a sua palavra por meio de sinais. E quando nós fazemos algo para Jesus, né, Jesus vai nos falando, vai nos guiando e vai nos acompanhando sempre, né, que é o Espírito Santo, né, que vai nos guiando, vai nos ajudando a falar, a ter novas atitudes. É isso que eu entendi aqui, eu acho. Muito bem, perfeito. Quem quer continuar? Kelma, quer falar, Kelma? Só ouvir? Então tá bom. Conceição. Eu vejo assim, é que Jesus, quando ele mandou o Espírito Santo aqui sobre eles, né, na despedida dele aqui, deixou uma responsabilidade muito grande, né, podemos dizer assim. Vão pelo mundo inteiro anunciar a boa nova a todas as humanidades. Essa é a missão que ele nos deu, né? Mandou os discípulos e está mandando a cada um de nós, né? Está dando missão aqui para cada um, né? Compromisso de cada um. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não for batizado, né, já está condenado. Será condenado, diz assim, né? Sinais também, né? Os sinais que vai acompanhar os discípulos, que devem nos acompanhar, né? Expulsará demônios, né? Será que nós somos capazes de estar expulsando demônios? Jesus, de falar novas línguas, né? Nova língua, assim, eu vejo assim também que falar novas línguas é entender, ouvir o Espírito Santo na hora de estar evangelizando, passando para os nossos irmãos, né? E falar aquelas palavras que a pessoa precisa ouvir, né? Estão sensíveis a ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo, né? De passar para as pessoas, né, que ainda não conhecem Jesus, passar para eles, né, o conhecimento. Jesus nos deu poder aqui, né, da parte do batismo, né? Todos nós não somos evangelistas, né? É o nosso dever, né? Jesus nos deu essa responsabilidade, né? É sério isso, né? A gente tem que refletir bem sobre isso daqui. Será que nós estamos fazendo mesmo, cumprindo essa missão? Jesus, é uma missão que Jesus deixou para nós, né? A gente acredita, a gente tem que evangelizar, a gente tem que levar o conhecimento que a gente aprendeu, o que a gente conhece, o que a gente conheceu através do batismo. Nós somos missionários, né? Atentos e sensíveis a esse compromisso que Jesus nos deu. Expulsar demônios, será que sou capaz de expulsar um demônio? Será que estou conseguindo beber um veneno? Será que ele não vai me fazer mal? Será que eu acredito mesmo nisso? O pé da gente pequeno, ele está falando, gente, beber um veneno, a gente vai, né? Não sofrendo nenhum. As mãos serão curados. Um poder muito grande, né? Aqui, muita responsabilidade. Mas não, acho que um compromisso que ele passou para nós bem pesado, né? Bem difícil, né? Só com a ajuda dele mesmo que a gente vai conseguir. Muito bem, Conceição. Ô Conceição, eu acho que aí o demônio de hoje, que você fala um pouquinho, eu acho que é um pouquinho assim,
é a caridade, é o amor por irmão que a gente não tem, é a paciência com o outro, mesmo na nossa comunidade, mesmo na fraternidade. Às vezes a gente não tem paciência, não tem... a gente acha que a gente está certo, não é verdade? Jesus não quer isso da gente, né? Ele deixou os mandamentos aí para a gente seguir os mandamentos dele, né? E quando ele sobe a ascensão ao céu, ele deixa o Espírito Santo, né? Então, acho que o que a gente precisa é acreditar mais, se doar mais, né? Quando eu digo doar, a gente, mesmo na família, na comunidade, na fraternidade, a gente tem que começar por nós, né? Nós temos que começar por nós, seguir os mandamentos dele, para a gente poder ser testemunho para outro. Como que a gente pode ser testemunho para outro se a gente não segue os caminhos dele, né? Se às vezes a gente perde a paciência por pouca coisa, se a gente, né? Tanta coisa, meu Deus. Então, é isso que é o mal, né? Eu acho. A gente tem que se rever tudo que a gente faz, realmente, né? Tudo que acontece no nosso dia, a gente tem que rever isso, né? Como que Jesus faria? Será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Às vezes a gente tem que voltar atrás, né? E para tentar ir para os caminhos certos. Para a gente ser testemunha, senão nós nunca vamos ser testemunha de Jesus, né? A gente fazendo às vezes só o que nós queremos, ou do jeito que a gente quer, nós nunca vamos ser testemunha dele, né? Acho que eu penso um pouquinho assim também. Muito bem, Ilza, muito bom. Boa reflexão. Ótimo. Quem mais? Tem o Lico, quer falar, Lico? Pois é, não. Marcelo, quer comentar alguma coisa? Esse evangelho é o evangelho de Jesus, passa a missão dele para os seus discípulos, que hoje estamos nós, os irmãos aí que participam da fraternidade. Todos nós recebemos uma missão de levar a palavra de Deus a toda criatura. Isso envolve o universo todo, né? Como o Wagner disse, né? Tem algumas palavras ali que a gente tem que saber a interpretação, porque são coisas muito fortes, né? Como falou do veneno, da cobra, né? Então tudo tem um sentido, né? A pessoa quando tá revestido do Jesus, daquilo que Jesus quer, pode ver que fogo não vai abalar a fé da pessoa, né? Então, Jesus estava preparando os seus discípulos com tudo aquilo que eles iam fazer, né? Expulsar demônios, curar sempre em nome do Senhor Jesus, sempre em nome de Jesus. Você vê os milagres, né, no comecinho da missão dos discípulos. Causava admiração, né? Causava admiração e as pessoas se jogavam, né, aos pés dos discípulos. Eles eram firmes, né, nessa parte, né, fazia a pessoa perceber, né, que quem estava realizando a cura
é Jesus e a fé da pessoa. São dois componentes que tem na via cura. A fé e a presença de Jesus. E falaram novas línguas, né? Eu gostei muito dessa reflexão que o Wagner fez aí. A gente mudar de atitude, mudar isso quer falar novas línguas, né? Mudar uma situação que se vivia antes e que se vive agora. Jesus está sempre com a gente, né? Nos deu o Espírito Santo, né? E tem uma parte que Jesus fala, não é nesse evangelho de hoje, mas ele diz, né, que tudo que vocês falaram são palavras tão precisas, né, tão fortes que as pessoas não vão ter como enfrentar vocês. Seguir em frente, né? A gente sabe que o caminho do Jesus ele é bom, ele é maravilhoso, mas tem as perseguições. Jesus ele é muito claro nessa parte. Muito bem. Mário. Muito bem, Marcelo. O Nelson quer falar, Nelson? Tem o Nelson, Marlite, esqueci. Não, vou falar um pouquinho só. Isso, fala um pouquinho. Então, que essa parte aí é da ascensão do Senhor, né? Que ele foi para o céu. E ele só mandou o Espírito Santo, que é o Pentecostes, 10 dias depois. Mas depois que ele tinha voltado, ressuscitado, ficou esses 40 dias com os discípulos, né? E eles se fortaleceram, né? Então, quando ele subiu aos céus, deixou a missão para eles. Imagina ver Jesus subindo, né? E ter tudo aquele serviço para fazer. Isso que ele falou, que expulsar os demônios, né? E nem você já falou dos demônios, né? Que na nossa sociedade, o demônio é aquele que divide, né? É o diabo, o demônio. Tem tantos demônios, né? Manusear a serpente, beber veneno mortal, é quando você lida com o que o cristão, a doença mais comum no cristão é o pecado. O pecado, você vai conversar com uma pessoa, às vezes ela matou o outro, ela prejudicou o outro, ela roubou. Esse é o veneno, né? E você estando com Deus, você vai ajudar ele, não vai se contaminar com esse veneno mortal, né? Parte bem interessante que onde ia, o Senhor cooperava e confirmava as palavras, né? Mas o Espírito Santo vai ser enviado no Pentecostes depois de 10 dias, né? E essa parte aqui é só a parte da ascensão. Tem um outro evangelho que fala diferente, né? Que eles ficaram olhando para o céu, veio um anjo e falou. Vocês estão olhando, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar em glória, né? Eu não sei qual que é o outro evangelista, mas o outro evangelho é a mesma parte, mas fala diferente, né? Mas aqui que é a missão mesmo deles, né? Que eles pegaram essa missão, que agora é nossa, né? Mas a vantagem é que nós estamos com o Espírito Santo, né? Nós já fomos batizados, a gente tem esse reforço que está dentro de nós, que a gente está sempre em contato com o Espírito Santo. A gente pode se envolver com serpentes da sociedade aí, veneno, que a gente não vai se contaminar. É só isso que eu queria falar. Agora, Marli. Eu quero falar um pouco, vocês falaram muito bonito aí. Eu falo assim, que quando ele fala da gente pregar o evangelho, né? Às vezes a gente pensa que só pode ser as pessoas que nem o Luizinho, um padre, o bispo, os ministros, né? Mas eu acho que não.
a gente tem que ser o evangelho vivo, né? A gente ser um exemplo, que nem a Ilza falou, né? Na nossa simplicidade, mas na bondade, no carinho com as pessoas. Sobre o demônio, eu acho que a gente tem que expulsar os demônios da gente também, os demoninhos da gente, né? E os demoninhos das pessoas. Como? Conversando com elas, às vezes um simples abraço, um diálogo com a pessoa, você consegue expulsar alguma coisa dela, e principalmente da gente, né? Eu sinto que a gente consegue isso, com poucas palavras, com humildade, com carinho. E sobre a serpente. A serpente, a gente tem aquele ditado, né, que você mata um leão por dia. É as coisas difíceis que a gente passa, que alguém está passando, e você consegue, né, matar a serpente, né, não ser contaminado, que nem o Nelson falou, né, a gente tendo Deus, o Espírito Santo de Deus, às vezes a gente até fica um pouco contaminado, mas com a oração, com fé, a gente suporta aquele veneno que às vezes a gente consegue ficar com um pouquinho com ele, né? E é isso. Peço a Deus que Ele me ajude a ser um pouquinho essa pessoa, essa evangelista aí, né? É isso. Ô Marli, Oi. Todos nós batizados, nós temos que dar o testemunho. Todos nós, viu? Não importa se nós somos o ministro da palavra, se é o diácono, não, todos nós temos que, todos que somos batizados, somos responsáveis, né? Nós Sim. temos o Espírito Santo e vamos lá, temos que enfrentar. É isso aí. Muito bem. Mário, não sei se sobrou alguma coisa pro Mário, coitado. Sim, vou falar mesmo. Amém. Mais alguma coisa, né, Mário? Sobrou um amém para mim. Amém. Só tem a Kelma e o Elvico depois. Só me sobrou um amém, viu? Sobrou amém, Mário? Só amém. Que bom. O que eu vou falar para vocês? Vocês falaram tudo, né? Vou falar um pouquinho, falar só para entender um pouquinho aqui, né, o Evangelho de Marcos, né? Da comunidade de Marcos, né? Esse Evangelho termina meio sem graça. Não tem um final. Ele não tem um final definido. E você pode ver, eu não sei se a tradução de vocês como é que está, mas no versículo 8 desse capítulo 16, ele não termina com ponto final, ele termina com reticências. Não sei se está na tradução de vocês isso, mas uma boa tradução termina em reticências. Quer dizer que tem mais coisas além disso, não termina aí. Daí então foi acrescentado esses versículo do 9 ao 20, né? Isso não quer dizer que foi acrescentado de qualquer forma, né? É um trecho, esses versículos do 9 ao 20 é um trecho canônico, ou seja, faz parte das palavras, das escrituras, né, sagradas. Então ele faz parte disso aí, porém, tudo leva a crer que não é a literatura de Marcos. Quando se fala Marcos, é a comunidade de Marcos, né, que escreve isso aí. Bom, só para ilustrar um pouquinho, né, porque vocês falaram tudo, né? Mas esse trecho de hoje, realmente, ele é um exemplo do que nós chamamos de metáfora. Ele é totalmente metafórico. Jamais a gente ia fazer nada disso que está escrito aqui, desse ponto de vista literal. Se a gente for ler ao pé da letra, quem que vai pegar em serpente para dizer que é cristão? Né? Quem que vai beber veneno? Né? O Nelson falou bem, todo mundo falou. É pura metáfora. Então a gente, assim, para concordando com tudo que vocês falaram, eu concordo plenamente, falaram tudo que eu ia falar também, é o que eu senti também, absorvi, né? Quando Jesus envia os discípulos, né, a partir desse momento eles passam a ser discípulos missionários e passam a ser apóstolos. Apóstolo quer dizer missionário.
Isso é o significado da palavra apóstolo. Eles deixam de ser alunos e passam a ser profissionais do amor. Até aí eles foram alunos de Jesus, né? Na teoria e na prática. Conviveram com Jesus. Jesus ia ensinando a caminho, né? Isso na filosofia tem um nome, mas eu não vou falar para vocês, que é um nome muito complicado, mas Jesus ensinava por palavras e por ações. Então eles tiveram muito boa formação. Doravante eles vão partir em missão. Jesus já não está mais com ele, né? Fisicamente, né? Então eu coloquei aqui algumas observações, né, sobretudo algumas palavras fortes aqui, né? Logo no versículo 15, ide por todo mundo, proclamai, né? Outra tradução deve estar pregar, né? Pregar ou proclamar tem um significado grande aí. Não vamos confundir isso com passar a mão na Bíblia e ficar numa praça gritando por nada, né? Isso não é proclamar, isso é outra coisa, né? O proclamar aqui é viver, é praticar, é ação. É essa a tradição, é a tradição do entendimento aí do apóstolo. Então, ficar bem atentos a essa palavra, as palavras de Jesus, né? Nesse final de Marcos, para a gente não cair no fundamentalismo, né? No literalismo, interpretação como assim, literal, né? Nada a ver, né? Quando fala em quem será salvo, né? A Ilza falou, quem crer e for batizado. O batizado não era só aquele batizado formal, né? O batizado era a conversão pura. Esse é o se batizar, fazer parte. A gente faz esse batismo hoje, né? Coloca a criança como integrante da igreja, embora ela não saiba nem o que está acontecendo, porque geralmente se batiza a criança, né? Mas ela passa a ser um membro oficial, vamos dizer assim, da igreja. Mas e quem nunca foi batizado na igreja católica, cristã, por exemplo? E pratica muito mais boas ações e segue mais Jesus do que a gente mesmo, né? Então esse batismo é isso, é assumir esse compromisso e viver o Evangelho, né? Essa é uma maneira de se salvar das coisas do mundo, né? Que nos podem influenciar para nos levar a um lugar que Deus não gostaria que a gente fosse. Mas nós podemos ir porque temos a liberdade, né? E a condenação é aquele que quer permanecer do jeito que está, né? As tentações, elas são atraentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não se autocondenar. Jesus e Deus não vai condenar ninguém. Toma cuidado com a condenação, você vai se condenar, né? Não vai tomar vacina, você corre o risco de pegar a doença. A escolha é tua. Não é assim? É a mesma coisa. E não que mal comparando, né? Então essa coisa, outras coisas aqui que também queria que se colocar, expulsarão demônios. O Nelson falou bem. Expulsar os demônios é tudo aquilo que pode, de certa forma, nos contaminar, né? Nos mudar, nos levar para caminhos ruins. Esse é o demônio. Temos que expulsar isso da nossa alma, do nosso coração. Falar em línguas é usar palavras, gestos, ações que se possam entender, se fazer entender. Só a ação é o jeito melhor de se fazer entender, né? Por isso que tem as aulas práticas, não é assim? Na escola não tem as aulas práticas. É uma maneira de se fazer entender, é uma linguagem, né? A linguagem aqui não quer dizer só falando, né? Falar línguas é assim, fazer coisas, manter ações que todos entendam e possam assimilar, né? Então é aqui, depois para não cair também numa interpretação muito infantil, né? Muito fundamentalista, muito literal, né? Aqui na minha tradução diz que Jesus foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Como assim? Né? Se a gente fizer uma leitura literal, como Jesus foi arrebatado? Subiu que nem um balão e sumiu? Não é isso, logicamente. Quando eu falo esse arrebatar, ele se retira fisicamente, mas ele deixa aqui. Porque vai falar, agindo com eles o Senhor, né? Na mesma sequência aí. Agindo com ele. Então o Senhor está conosco, né? Agora, a palavra é ação. Não adianta ficar pregando na praça e o seu irmão morrendo do lado de fome, sendo injustiçado, sendo vítima de preconceitos, injustiças, exclusões, essas coisas, né? É isso que nos move a agir de alguma forma. Todos nós temos capacidade, de alguma maneira,
e não concordar com esse tipo de coisa, e tomar alguma ação contra isso. Cada um na sua, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, enfim, tem um jeito de ir colocando essa semente do amor, né? Enfim, eu acho que o resumo disso aí é, primeiro, tomar cuidado com as metáforas para não interpretar literalmente, saber traduzir o que essas metáforas estão nos dizendo. Ponto. E o fator fundamental, assimilar o amor de Deus através daquilo que Jesus nos mostra, que nos dá força e coragem. É isso que Marcos quer dizer. Para os discípulos missionários que nós falamos que somos hoje, ou não? No Concílio Vaticano II fala que nós somos discípulos missionários, né? Nós precisamos acreditar que somos, senão não adianta falar de ser cristão, reza o terço todo dia, vai na missa, faz parte do coral, da pastoral, mas e daí? E a ação? A ação que eu digo também faz parte, né? A doação de cestas, enfim, faz parte, mas não é só isso. Quando eu dou uma cesta ao pobre, quando eu dou um pão ao pobre, né, eu tenho que perguntar por que ele não tem pão, como dizia Dom Helder, né? Então isso me movimenta. Não deixa de dar o pão, mas também tenho que saber por que ele não tem, se eu não estou envolvido nisso também. Essa é a reflexão que eu acho que fica para mim assim, muito forte. O Evangelho é para ser assimilado, para que nos fortaleça e nos dê coragem. Eu acho que é isso que eu assimilei. Muito bom. Tá que nem a dona como é que chama? Fugiu o nome agora. Esqueci. Vamos. Tem mais alguém que queira comentar alguma coisa? Não? Tudo certinho? Então tem acho que 7 minutos, dá para nós encerrarmos, né? Então abram os microfones, vamos rezar juntos, mesmo que fica essa salada, né? Às vezes um fala mais rápido, outro fala mais devagar, não tem problema. Eu falei muito rápido, né? Não, digo agora na oração, às vezes um fica lá atrás, outro fica na frente, né? Fica engraçado, mas é interessante. É o coral do desencontro, né? Do desencontro, mas é a internet que faz isso. Ela demora, um mais, outro menos, né? Mas vale a intenção, né? Vale a intenção, claro, sem dúvida, fica até bonito. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né, pela presença dele, do Espírito Santo no nosso meio. Com toda certeza ele fez tudo isso acontecer e nós nada fizemos. Então vamos agradecer a ele, dizendo todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Pense em alguém nesse momento que esteja necessitando dessa bênção de Deus, né? Em especial, vamos rezar para aquele povo, né? Pedir a bênção para aquele povo lá do Rio Grande do Sul, que está passando tantas necessidades, né? Que a gente nem imagina, né? O sufoco que eles estão passando, né? E também pela paz no mundo, é muito importante todo mundo rezando pela paz agora, né? Então vamos
pedir a Deus a paz no mundo, a conversão da humanidade, né? Que as pessoas possam aceitar Jesus nos seus corações, que todos sejam tocados, em especial os governantes, né, do mundo inteiro, que Deus possa tocar os corações deles e eles possam fazer essas mudanças, né? Rezemos pelos nossos irmãos, né, que já faleceram, todas as pessoas que passaram pela nossa vida e os nossos irmãos da fraternidade, né? Que Deus possa tocar cada um deles também nesse momento. Então vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.